Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática, e seja bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai gravar uma aula, na verdade vai estar dividida em duas partes, né? Porque eu recebi um pedido para resolver algumas questões sobre um assunto que é discussão de sistemas lineares, tá? Que é uma matéria que a gente trabalha no ensino médio, a gente revisita isso na faculdade, né? Então, eu separei a aula em duas partes, porque primeiro a gente vai pegar e falar um pouquinho mais sobre os sistemas de 2 por 2, abrir, trabalhar mais essa parte, porque tudo que a gente aprender em relação ao 2 por 2 vai ser algo muito próximo quando a gente falar do 3 por 3, tá? Então, vamos nessa. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal. Deixa nos comentários aqui se você não encontrar a aula que você gostaria de assistir, né? Me manda mensagem no Instagram que seja, né? Que a gente vai gravar a aula e liberar aqui o quanto antes para vocês, né? E dá aquela curtida aí, né? Se você tá aí no grupo aí que tá aproveitando essa aula, dá aquela curtida aí para dar aquela moral e a gente continuar gravando esse conteúdo, né? Então vamos nessa. Bora, bora, bora! Bom, galerinha, aqui, ó, o que a gente vai fazer, ó? Vamos colocar assim, ó, discussão de sistemas lineares, tá? E aí, quando a gente fala discussão de sistemas lineares, né, é porque as equações são lineares, as equações têm incógnitas com expoente 1, né, e sistemas porque a gente vai relacionar mais de uma equação. Então, vou botar aqui, ó, primeira situação, quando a gente fala de duas equações e duas incógnitas. Então, assim, a cara desse nosso sistema, né, de duas equações e duas incógnitas vai ser essa cara aqui, ó, ax mais by igual a c e dx mais EY igual a F. Se você parar e analisar, né, isso daqui a gente pode reescrever, mas isso daqui não deixa de ser uma equação de uma reta, né? Isso daqui é uma equação de uma reta. E esse cara aqui também é uma equação de uma reta, né? Ela está escrita num formato específico, né? Mas é uma equação da reta. E aí, quando a gente fala equação da reta, pessoal, volta aqui para mim, né? Que a gente vai desenhar isso, mas é legal a gente visualizar. A gente está com duas equações, duas incógnitas, então a gente está falando de duas retas, tá? E aí essas retas elas podem se encontrar, né? Se elas se encontrarem, elas têm um ponto em comum, né? Esse um ponto em comum vai ser a nossa solução do sistema. Pode ser que essas retas elas nunca se encontrem, né? Caso elas sejam paralelas, e pode ser que elas sejam coincidentes, elas coincidam, elas fiquem uma sobre a outra, né? E aí elas vão se encontrar em infinitos lugares, ou seja, a gente vai ter infinitas soluções, né? Vamos organizar isso, vamos botar aqui as características, entender aqui como é que funciona e fazer alguns exemplos. Vamos nessa. Bom, então vou colocar aqui assim, ó, possibilidades dessas posições relativas, né? Vou botar aqui, das posições relativas dessas retas. Das posições relativas dessas retas. Bom, aí a primeira que a gente viu é quando elas se encontram. Quando elas se encontram, elas são retas concorrentes, né? Concorrentes. Se elas são retas concorrentes, quer dizer que elas se encontram aqui, ó, em um único lugar, né? Ou seja, a gente diz que tem uma solução. E a solução vai ser as coordenadas desse pontinho aqui, ó, que tem aqui, ó, esse ponto aqui vai ter uma coordenada x e y, e esse par ordenado ele vai ser a solução. E se tem uma solução é porque ele é um sistema possível
e determinado. É possível de se resolver esse sistema e a gente determinou uma única solução. Então, ele é possível e determinado, tá? E determinado. A gente normalmente escreve só SPD para ganhar aqui tempo, tá? E aí, se por acaso a gente tiver retas paralelas, né? Elas nunca vão se encontrar. Se elas nunca vão se encontrar, quer dizer que não tem solução. Ou seja, elas nunca se encontram, então não tem nada em comum. Se não tem nada em comum, elas não têm solução. Ou seja, é um sistema impossível, tá? Nem aquele cara lá, esqueci o nome do cara da Missão Impossível. Tom Cruise, nem Tom Cruise consegue achar solução para isso, né? Agora aqui, ó, se a gente tem aqui, ó, uma reta aqui e uma reta que vai coincidir aqui, ó, vou até fazer de outra cor, né? A gente chama essas retas de coincidentes e elas vão se encontrar, coincidentes, elas vão se encontrar o tempo todo em muitos pontos, em infinitos pontos. A gente diz que tem infinitas soluções, tá? Infinitas soluções. E aí, ele vai ser um sistema possível indeterminado. Indeterminado que você não conseguiu determinar apenas uma solução, ela tem infinitas soluções e que, por sinal, as soluções vai ser exatamente a equação dessa reta aqui, tá? Qualquer uma das duas, porque elas são equivalentes. E aí, pessoal, o que é legal aqui, ó, uma observação interessante, né? A observação aqui que é legal a gente combinar é que quando a gente olha para essas retas paralelas, o fato delas serem paralelas quer dizer que elas têm o mesmo ângulo, ou seja, elas precisam ter o mesmo coeficiente angular. Tem que ter o mesmo coeficiente angular. Mas, Bruno, você falou de coeficiente angular. Coeficiente angular é normalmente quando a gente está vendo a equação da função do primeiro grau, né? Y igual a x mais b. E não está nesse formato, né? A equação da reta. Não está. Mas a gente pode transformar esse formato nesse daqui, tá? E aí, não basta ter o mesmo coeficiente angular, por quê? Porque o mesmo coeficiente angular, ó, isso também acontece nas retas coincidentes. Aqui a gente também tem o mesmo, vou botar aqui, ó, coeficiente angular igual, né? Aqui também vai acontecer, né? Vou botar aqui, coeficiente angular igual. O que vai diferenciar uma da outra? O que vai diferenciar é que, assim, o que é o coeficiente angular? É o A, né? Esse é o coeficiente angular. O que vai diferenciar vai ser o B, que vai ser o coeficiente linear, que é basicamente a altura onde essa reta corta o eixo Y, né? Se for na mesma altura, quer dizer que elas vão ser coincidentes. Se for em alturas diferentes, quer dizer que elas vão ser paralelas. Então, o que vai diferenciar aqui vai ser o coeficiente linear. Aqui tem que ser diferente, aqui tem que ser igual. Mas, Bruno, a gente vai ter que analisar esse rolê todo para poder chegar a essa discussão? Não. E eu já vou te mostrar. Deixa eu só anotar aqui para CSPD os coeficientes das retas. O coeficiente angular delas basta ser diferente, porque se for diferente, vai ter inclinação diferente, um dia vai se encontrar, tá? Bom, vamos fazer aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui. Tá, tem espaço. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Imagina que você tem esse sistema aqui, ó. 3x menos 4y é igual a zero e menos 6x mais 8y é igual a zero.
que eu já vou combinar com você aqui desde esse momento, ó? Tá vendo esses termos independentes aqui? Quando os termos independentes forem zero, zero, tudo zero, né? Significa que se você zerar aqui, ó, todas as incógnitas, isso daqui sempre vai ser verdade, né? Vai ficar zero vezes 3 que dá zero, 4 vezes y que vai dar zero, e zero é igual a zero. Então, toda vez que os termos independentes forem zero, né, a gente sabe que esse sistema com certeza vai ter esse par ordenado aqui como solução. Vai ter o par ordenado zero zero. Ou seja, ele tem solução, com certeza. Eu só preciso determinar se vai ser possível determinado ou se vai ser possível indeterminado. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai resolver o sisteminha do método tradicional, tá? Eu vou igualar, na verdade eu vou fazer com que esses coeficientes do x aqui fiquem opostos, tá? Então eu vou dobrar esse daqui de cima. E aí eu vou dobrar todo mundo que está na equação de cima. Vai ficar 6x menos 8y igual a zero. E a de baixo eu vou simplesmente repetir. E agora a gente vai somar as duas equações. Quando a gente soma as duas equações, vai zerar o x, que era o objetivo, só que acabou que zerou o y também. Aí ficou zero de um lado é igual a zero do outro. Quando a gente chega em zero igual a zero, pessoal, quando a gente está resolvendo o sistema, a gente vai dizer que isso daqui é algo que é verdadeiro. E aconteceu porque a primeira equação nada mais vai ser do que alguma coisa proporcional em relação à segunda, né? Se a gente pegar a primeira e dobrar e trocar o sinal, né? Multiplicar por menos 2, a gente vai encontrar a segunda. Então a gente tem duas equações aqui que são equivalentes, né? E aí isso vai gerar o zero igual a zero e como zero é igual a zero, isso é verdade sempre, né? Não depende de nenhuma letra. Isso daqui sempre vai ser verdade. E aí a gente vai dizer que isso daqui é um sistema possível indeterminado. Como é que a gente faz para escrever as soluções, né? Porque tem infinitas soluções. A gente pega, escolhe uma das equações, né? Vou pegar e vou escolher a de cima. 3x menos 4y igual a zero. Normalmente a gente isola o que não é x, tá? Isolando o que não é x, né, vai ficar 3x igual a 4y. Vou passar esse 4 para o outro lado, vai ficar 3x sobre 4 é igual a y. E aí a solução vai ser todos os pontos que tem a coordenada x, normal, só que no lugar do y a gente vai escrever isso daqui, ó, 3x sobre 4. Para todo x que pertence aos reais. Isso daqui é uma maneira diferente de escrever que isso daqui é a reta. Ó, aqui não está o y. É a mesma coisa que dizer que é a reta y igual a 3x sobre 4. Né? Ou essa equação da reta aqui. Então a solução vai ser a própria reta. Tá? Então todos os pontos que estão naquela reta vão resolver esse sistema. Agora, e se eu pedir para você pegar e fazer o seguinte, ó. Determine A e B para o sistema ser possível indeterminado, que é o que a gente acabou de fazer, né? Ó, qual o sistema, Bruno? Esse sistema aqui, ó, 6x mais AY é igual a 12. E aí aqui embaixo eu vou ter 4x mais 4y é igual a B. O que a gente vai combinar? A gente vai combinar que a gente vai olhar aqui para o x, vamos olhar aqui para o x e a gente quer eliminar o x. Né? Já que eu quero eliminar o x, eu vou procurar qual é o MMC entre 6 e 4. MMC entre 6 e 4 é 12, né? Então vamos dobrar a de cima, né? Porque aí 6 vezes 2 dá 12. E a de baixo, como é 4, e eu quero que vire 12, eu vou multiplicar por 3, só que eu vou multiplicar por 3 negativo, tá? Aí, ó, a de cima dobrando ficou 12x mais 2ay
é igual a 24, que a gente está dobrando tudo, né? E a de baixo, quando eu multiplicar por menos 3, calma aí que eu comi o x daqui, vai ficar menos 12x menos 12y é igual a menos 3b. E agora a gente soma agora a gente soma as duas equações aqui, ó. Aí vai zerar o x, né, que era o objetivo. Aí a gente vai ter aqui, ó, repara que no y a gente tem 2a e menos 12 acompanhando o y. Então vou botar esse y em evidência. Aí vai ficar 2a menos 12 que multiplica y. Esse y eu poderia botar aqui atrás para ficar mais bonitinho. E lá na direita, o termo independente, né, é isso daqui, né? É 24 menos 3b. Mas como eu quero que seja um sistema possível indeterminado, o que tem que acontecer para ele ser possível indeterminado? Tem que ser que isso daqui tem que ser zero, né? Ou seja, 2a menos 12 tem que ser zero. E o 24 menos 3b também tem que ser zero. Resolvendo primeiro aqui, ó, passo 12 para lá, depois divide por 2, o a tem que ser igual a 6. E aqui a mesma coisa, o b tem que ser igual a 8. Então essas são as condições para esse sistema ser possível e indeterminado. Agora aqui, exemplo 3. O que deve acontecer se eu pegar essa equação aqui, ó, 3x menos 4y é igual a 2 e menos 6x mais 8y é igual a 6. Ó, vamos resolver aqui. Para resolver, eu vou olhar e vou falar assim, quero eliminar o x. Né? Se eu quero eliminar o x, eu quero que eles fiquem opostos. Então, ó, vou dobrar a equação de cima. Dobrando a equação de cima vai ficar 6x menos 8y é igual a 4. Repetindo a equação de baixo, vai ficar menos 6x mais 8y igual a 6. E agora a gente soma, né? Quando a gente somar, vai zerar o x e vai zerar o y, vai ficar zero. Só que lá na direita ficou igual a 10. Cara, zero é igual a 10. Não, o zero não é igual a 10. Ou seja, a gente chegou em algo falso. Quando a gente chega em algo falso, significa que isso daqui é um sistema impossível. Que é aquela situação das retas que são paralelas, tá? E aí significa que a solução desse sistema vai ser vazio, tá? Não vai ter solução, ok? E o clássico, né, que é o exemplo 4, que vai ser 2x mais 3y é igual a 8 e 4x mais 5y é igual a 14. Tá? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 2. Por que eu vou fazer isso? Porque eu falo, eu quero eliminar o x, se aqui é 4, eu quero que esse daqui fique o oposto, né? Aí vai ficar menos 4x. Só que aí você tem que fazer isso com todos os termos, né? Então 3y vezes menos 2 é menos 6y, e 8 vezes menos 2 é menos 16. Vamos repetir a de baixo. E aí vai ficar assim. Não. Pronto. Aí agora a gente vai somar as equações. Né? Vai zerar o x. Menos 6y com 5y fica menos y. E menos 16 com 14 vai ficar menos 2. Multiplicando aqui todo mundo por menos 1. Olha o que aconteceu, pessoal. A gente achou algo diferente de zero aqui, tá vendo? Quando a gente acha algo diferente de zero, significa que a gente vai descobrir, a gente vai conseguir calcular o valor dessa letra que sobrou aqui do lado. Tá? E isso vai fazer com que a gente descubra que o y é igual a 2. E aí depois que a gente descobre um valor, a gente volta em uma das equações, substitui o valor, a incógnita pelo que a gente descobriu, né? No caso eu vou trocar aqui o y por 2. E aí fazendo a continha aqui vai dar x igual a 1. Então, ó, repara que eu achei uma solução. Uma solução que é o par ordenado de coordenadas 1
e 2, né? X igual a 1, y igual a 2. Então, a solução é esse ponto, é um ponto. Então, é um sistema possível e determinado. Beleza? Show, show, show? E aí, ó, vamos aqui para o exemplo 5. Caraca, quanto exemplo, maluco. Determine a para o sistema ser possível e determinado, tá? Aí, ó, como é que vai ser o nosso sistema? Nosso sistema vai ser assim, ó, 3x mais 2y é igual a 1. E ax menos 4y é igual a 0. Bom, qual o nosso objetivo? O nosso objetivo é zerar uma letra, né? Só que normalmente a gente foca em zerar o x. Só que como o x tem letra aqui embaixo, vamos focar em zerar o y, né? Quando a gente fala assim, pô, vou zerar o y, aqui está menos 4y, eu vou dobrar o de cima. Então, dobrando aqui o de cima, vai ficar 6x mais 4y é igual a 2. Repetindo o de baixo, vai ficar ax menos 4y igual a 0. Quando a gente pegar e somar essas equações, vai zerar o y, né? E aí, ó, colocando aqui em evidência, vai ficar 6 mais a, que multiplica x, e na direita ali, ó, 2 mais 0, que dá 2. Pessoal, vamos combinar o seguinte, ó. Pra gente ser possível, né? Aqui, ó, a gente calcular o x, né? Isso daqui não pode ser 0, né? Isso daqui não pode zerar. Porque se isso daqui zerar, vai virar um absurdo, né? Vai ser 0 igual a 2. Então a gente diz que esse cara que está aqui, ó, esse 6 mais a, tem que ser diferente de 0. Ou seja, o a tem que ser diferente de menos 6. Então essa é a condição. Se você preferir, olha para essa etapa que está aqui, né? E o que você teria que fazer para descobrir o valor de x aqui nesse daqui? Não teria que passar esse cara para lá dividindo? Se você pega e pensa assim, vai ficar assim, ó, na forma de fração, tá vendo? E aí vamos combinar que fração, né, é uma divisão e não existe divisão por zero. Então esse denominador aqui não pode ser zero. Ou seja, esse denominador tem que ser diferente de zero, tá? Então, uma condição para esse sistema ser possível e determinado é que o a tem que ser diferente de menos 6. Beleza? Bom, o que mais que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode pegar e fazer umas questõezinhas assim, um pouquinho mais elaboradas. Por exemplo, exemplo 6. Discuta o sistema qual sistema? Vai ser assim, ó, mx mais y igual a 2 e x menos y igual a m. Pessoal, o que acontece? O objetivo é a gente sempre eliminar uma letra, né? E se você parar para analisar, tá pronto aqui, né? Essas letras aqui elas já estão opostas. Então, se a gente pegar simplesmente somar essas equações, a gente vai ficar colocando x em evidência, m mais 1, né? Porque esse x zerou, esse y zerou, quer dizer, e mx mais x, colocou o x em evidência, sobrou um m mais 1. E lá na direita vai ficar m mais 2. E aí, pessoal, o que acontece? Ó, vamos ver se você lembra aqui, ó. Qual era o absurdo? Qual era o absurdo? O absurdo era o sistema... Não, minto. Qual foi o primeiro que a gente estudou? Foi o possível indeterminado, né? Quando que dá o possível indeterminado? Quando fica tudo zero, né? Zero igual a zero. Então você vai escrever assim, ó. Para ser zero igual a zero, isso daqui tem que ser zero e esse cara aqui tem que ser zero. Então vamos escrever isso, ó. O m mais 1 tem que ser igual a zero e o m mais 2 tem que ser igual a zero.
Aí, ó, resolvendo aqui, ó, o m tem que ser igual a menos 1 e o m tem que ser igual a menos 2. Só que tem um problema. Ou o m é igual a menos 1 ou o m é igual a menos 2. Não dá para ele ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente for fazer a interseção aqui, vai dar vazio. Então, não existe nenhuma hipótese desse sistema ser possível e indeterminado. Aí, depois disso, a gente foi para o sistema que é impossível. Quando que o sistema é impossível? Ele é impossível quando dá zero igual a alguma coisa diferente de zero. Então, quando dá zero igual a alguma coisa diferente de zero, a gente escreve assim, ó. Bom, na primeira situação ele falou o m tem que ser igual a menos 1. E na segunda situação ele está falando que o m tem que ser diferente de 2. Quando a gente olha o que tem em comum, né? A primeira está falando o m tem que ser 1. E na segunda está falando o m tem que ser diferente de 2. Beleza, a gente concorda que o m tem que ser igual a 1, né? M igual a menos 1 serve, né? Ele acaba sendo diferente de 2. Então, quando a gente tem essa situação, o sistema é possível e indeterminado. E o que a gente precisa para o sistema ser possível e determinado? A gente precisa simplesmente que esse cara aqui não seja zero. Tá? Então, a gente vai vir aqui e vai dizer, ó, um m mais 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, um m tem que ser diferente de menos 1. Essa vai ser a condição para ele ser um possível determinado. Belezinha? Show, show, show? E aí, para fechar, né? Se eu tiver esse sistema aqui, ó, kx mais y é igual a 1 e x mais y é igual a 2. Bom, eu tenho que pegar e zerar uma letra, né? Aqui, repara que o y está quase igual, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar o sinal, né? Posso multiplicar por menos 1. Se eu pego e multiplico por menos 1 a equação de baixo, vai ficar assim, né? Menos x menos y igual a menos 2. E aí, repete a de cima, vai ficar kx mais y igual a 1. Eu poderia aqui nessa daqui subtrair, tá? As duas equações. Ou eu posso pegar e arrumar aqui para somar, tá? Vai depender do que você prefere. Se você gosta de subtrair, faz aqui direto a subtração. Se você quer dar uma arrumadinha e somar, dá arrumadinha e soma. Bom, somando aqui, colocando x em evidência, vai ficar k menos 1, que multiplica x. O y vai zerar, vai ser igual a menos 1, né? E aí, pessoal, vamos combinar o seguinte. Repara que aqui já está definido um valor, tá vendo? Já está definido. Então, em hipótese alguma, vai acontecer situação do sistema possível indeterminado. Por quê? Porque para ser sistema possível indeterminado, o cara que acompanha a incógnita lá, né, o k-1, tem que ser zero, e o termo independente tem que ser zero, tá vendo? Ó? Então aqui já caiu num absurdo. Então não tem chance desse sistema ser possível indeterminado. Agora, para ele ser impossível, o que tem que acontecer? O k-1 tem que ser igual a zero e o outro tem que ser diferente de zero. E aí tu vai falar, ó, aqui tá ok, né? E aqui k igual a 1 vai ser o que eu preciso para esse sistema ser impossível, tá? E para fechar, o SPD, né, o possível e determinado, vai ser quando? Vai ser quando k-1 seja diferente de zero, ou seja, quando k for diferente de 1. Essa vai ser a condição para ele ser possível e determinado, tá? Existe também a discussão, tá, pessoal? Se a gente for por Cramer, tá? O que seria por Cramer? Por Cramer seria usando a ideia do determinante, tá? Então, por exemplo, se você estava nesse sistema aqui, ó,
kx mais y igual a 1 e x mais y igual a 1, né? O que é D? É a, é, é a matriz dos coeficientes, né? Que no caso aqui, ó, é o K, o 1 e o 1, né? É o K, 1 e 1. Aí o que é o dx? É quando a gente troca os coeficientes do x, né? Que eram esses, pelos termos independentes, né? Aí vai ficar 1, 1, 1, 1. E o dy também é o mesmo raciocínio. E a gente sabe que x, né? A gente fez lá na última aula que x é o dx sobre d, né? E aí com isso daqui a gente consegue abrir a análise, né? Usando essa ideia. E aí, tipo, olha quem está aqui no denominador, ó. Olha quem está aqui no denominador. É a matriz dos coeficientes, tá vendo? E se a gente quer que tenha solução, isso daqui não pode ser zero. Então, né, esse sistema ele vai ser possível e determinado se o D for igual a zero, tá? Se o D for igual a zero, beleza, possível e determinado. Opa, diferente de zero, quer dizer, tem que ser diferente de zero, né, para ser possível e determinado, né, para poder existir uma divisão aqui, né. Agora, se não existir divisão, se o D for igual a zero, aí a gente vai ter dois caminhos, tá? Quais são os caminhos, né? Um vai gerar um sistema possível indeterminado e o outro vai gerar um sistema impossível. E aí quem vai definir isso? O dx e o dy. O dx e o dy, tá? E aí qual vai ser a regrinha? A regrinha vai ser o seguinte: se tudo for diferente de zero aqui, ó, o dx e o dy, ele vai ser um impossível. Agora, se for tudo zero, 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 tudo zero, o d for zero, o dx for zero, o dy for zero, ele é um possível indeterminado. Beleza? Então, galera, dá para ir por Cramer, mas pelo escalonamento, né? Aí a gente também consegue fazer essa discussão também. Agora, né, para você já ir pensando aí no 3x3, tá? Eu vou deixar um dever de casa aqui para vocês, que é muito importante que vocês façam, que é o seguinte: vocês têm que pegar, cadê? Aqui, folha de papel. Pega a folha de papel, você vai pegar a folha de papel e vai pensar quais são as posições relativas entre duas folhas de papel, tá? Como é que elas podem estar, né? Elas podem ser paralelas? Podem. Elas podem se encostar? Podem. E depois brinca colocando uma terceira folha de papel, tá? E aí brinca aí, como é que elas podem se relacionar, né? Como é que elas podem ter a posição, né? Porque isso daqui vai ser uma geometria espacial, é mais complicado de enxergar, né? Então, pegar as folhas de papel vai te ajudar um pouquinho e depois dar uma busca no Google, posição relativa entre três planos, tá? Que aí você vai ver outras possibilidades. E na próxima aula a gente vai conversar sobre isso, beleza? Já deixa aquela curtida aí se você ainda não curtiu esse vídeo, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.